Embora seja, a meu ver, impossível avaliar, se divulga constantemente que o Brasil perde mais de 80 bilhões de dólares anualmente com a corrupção. E, recentemente, a Federação das Indústrias de São Paulo anunciou que avalia em 500 bilhões de reais por ano os prejuízos do Brasil com a corrupção e com a incompetência administrativa. E eu pergunto, o que seria do Brasil, então, sem o Tribunal de Contas da União? Sem essa fiscalização competente, evidentemente limitada em função da escassez de instrumentos, inclusive com um quadro de pessoal reduzido, mas que tem contribuído extraordinariamente para inibir o processo de corrupção na administração pública brasileira. E é exatamente por esta razão que, de uns tempos para cá, os que governam o Brasil tentam limitar as atribuições do Tribunal de Contas. Procuram inibir esse processo de investigação, de fiscalização, de auditoria e de responsabilização a partir dos julgados do Tribunal de Contas da União. Recordo-me que há alguns anos o presidente Lula passou sob o Tribunal de Contas da União, sob o Congresso Nacional, e desobedeceu dispositivo aprovado na LDO pelo Congresso, repassando recursos para uma obra superfaturada no Paraná, precisamente a refinaria em Araucária, a refinaria Getúlio Vargas, com obras de ampliação e com desvios, segundo o Tribunal de Contas, da ordem de 800 milhões de reais. Por essa razão, houve a denúncia do superfaturamento e a recomendação de que recursos não fossem mais liberados para a continuidade daquela obra sem as providências saneadoras. O Congresso obedeceu ao Tribunal de Contas, aprovou o dispositivo de impedimento dos repasses, mas o presidente Lula desobedeceu, passou sobre Tribunal de Contas, Parlamento Brasileiro e foi à Araucária durante a campanha eleitoral, em verdadeiro comício, verificar o andamento das obras, porque não havia ainda motivo para a inauguração dela. E agora? A reação da presidente Dilma vem na esteira desse comportamento do ex-presidente. A reação da presidente diante da recomendação do Tribunal de Contas da União de paralisar obras executadas devido a irregularidades graves encontradas durante a fiscalização. Ela afirmou lá no Rio Grande do Sul, é absurdo paralisar uma obra, é algo extremamente perigoso. Depois ninguém repara o custo. A presidente não indaga quem repara o custo da corrupção, do roubo, desse assalto reiterado aos cofres públicos no Brasil, diante da complacência, da leniência, da cumplicidade do governo. O tribunal aprovou relatório que recomendou a paralisação de 7 obras executadas com recursos do governo federal devido a inúmeras irregularidades. Superfaturamento, projeto básico deficiente, sobrepreço decorrente de custos mais altos que os praticados no mercado e execução de serviços com qualidade deficiente. Segundo o tribunal, as correções propostas podem gerar benefícios de até 1,2 bilhão aos cofres públicos. Isso nessas 7 obras. Apenas 7 obras. E nós sabemos que, de modo geral, as obras realizadas no Brasil pelo governo federal são obras superfaturadas. Eu tenho insistido desta tribuna que seria possível fazer, quem sabe, 3, 4, 5 vezes mais com o mesmo dinheiro. Basta verificar o que se gasta na obra da usina Abreu e Lima, lá em Pernambuco.
É inadmissível que a presidente qualifique de absurdo paralisar obras nas quais foram detectadas sérias irregularidades. Vale ressaltar que os ministros da Corte de Contas listaram irregularidades em 136 empreendimentos analisados pelos técnicos do tribunal. Portanto, foram 136 obras com irregularidades. As mais graves atingem 7 delas, exatamente aquelas que foram paralisadas pelo Tribunal de Contas da União.